Boa noite. Bem-vindos. Camila, Luísa, bem-vindas. Boa noite. Saudades também. Bom ver você aqui, Camila. Vamos lá, eu tenho que colocar um moderador aqui. Lucas é moderador. Thaís, bem-vinda. Vocês me ouvem bem? Deixa eu aumentar aqui, estão me ouvindo bem? Deixa eu convidar o Joaquim. Caio, Jéssica. Obrigada. Nice, bem-vinda. Só um minutinho, gente. Daqui a pouco vocês vão entender meu embaraço. É minha primeira live. Saudades também, Nice. Bom ver você aqui. Meu coração fica quentinho com esse povo aqui. Que bom que vocês entraram. Heitor, Viviane, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Eu já estou suando frio. Vocês ficam nervosos assim quando vão para terapia? Porque se for, é difícil. Oi, Alia, bem-vinda. Bem-vinda, Fernanda. Sim, eu lembro de você, Denise. Oi, Luciana, bem-vinda. Boa noite. Lucas, você está como moderador aí, vê o que houve que o Joaquim não entrou? Oi, Lude, bem-vinda. Marjorie. Lívia, Divina. Ai, que bom que vocês estão aqui. Boa noite.
Só mais uns minutinhos. Temos um moderador tentando fazer o Joaquim entrar. Vitor, bem-vindo. Ok. Enquanto o Joaquim não entra, eu tinha que começar essa live assim. Essa é a pior live da minha vida. E não é pessimismo, gente. Eu fiz umas aulas para tentar entrar nessa onda digital, de estar no digital, porque realmente é muito complicado para mim. Já tem um tempo, né? A gente abriu a página Casal Psi e vocês veem lá, só tem texto, só tem vídeos e nenhuma foto. Poucas fotos, né? Imagens, porque realmente é muito complicado para mim. Muito mesmo. Então, até que levar para terapia. Mas depois que eu entendi que a primeira live, assim como tantas outras primeiras coisas na vida da gente, a primeira vez é a pior. Então, o primeiro passo que nós demos foi o pior, né? A primeira volta na bicicleta que nós demos foi a pior. Eu entendi que essa primeira live, essa primeira aparição vai ser a pior. E tá tudo bem, né? Tudo bem a gente errar, tudo bem. É bom que eu estou aqui entre pessoas queridas. Super aceito preciso, inclusive, do retorno de vocês depois. Olha, podia melhorar nisso, podia melhorar naquilo, se tiver alguma maquiadora. Estou aceitando todo tipo de sugestão. Vou ver se eu consigo colocar o Joaquim aqui. Eu estou ficando mais nervosa. Boa noite, Bela. Cauê falou, é o rompimento de barreira, assim. Estou rompendo uma barreira muito grande. É interessante que antes da pandemia, alguns pacientes pediam atendimento online. Falava, não, eu não faço atendimentos online. E depois da pandemia, assim, eu fui fazer atendimentos online. E super normal, super natural para mim, adoro. Acho que consigo fazer essa conexão aqui nos atendimentos online. Mas, assim, postar, gravar, ficar na frente da câmera, realmente é difícil para mim. Vamos aceitar, entrar ao vivo. Boa noite. Bem-vinda, Malu. Joaquim, seu pedido foi aceito. O pedido dele foi aceito, mas não...
Sim, Viviane, já trabalhei muitos temas de pessoas que não conseguem nem apresentar. Ai, o celular caindo. Que não conseguem nem apresentar na escola. Aí. Apareceu o Margarido. Estou aqui acompanhando os comentários no chat e estou vendo que nós não somos únicos analógicos resistentes ao mundo digitalizado. Mas esse é o nosso desafio, que não nascemos digitais, né? Aprender a adentrar neste mundo. É um mundo de inúmeras possibilidades e cá estamos nós, o casal Psi, nos aventurando neste caminho. Então sejam todos bem-vindos. Cheguei atrasado para variar, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e ter cada um de vocês conosco nessa nossa primeira aventura. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Bom, para quem não nos conhece, o meu celular não quer ficar em pé. Vou falar um pouco de mim, né, do meu percurso. Eu sou psicóloga há mais de 17 anos, no atendimento clínico, atendimento com terapia de individual, terapia de casal. Trabalhei com criança, com adolescente, com diversos públicos e resolvemos criar a empresa, somos uma empresa agora, Casal Psi. Joaquim vai se apresentar. Eu estou tendo uma dificuldade de ver aqui a tela. Pode se apresentar, meu bem. Boa noite mais uma vez, eu sou Joaquim Teles, eu sou professor de formação, né? Me graduei em História, leciono História e Filosofia atualmente na rede pública do Distrito Federal. Depois fui me aventurar como literato, me graduei como mestre em literatura pela UNB, mas me apaixonei mesmo pelas coisas da mente, talvez por influência da minha cara metade, Elaine, que é uma excelente profissional. Da mente. E aí acabei fazendo uma formação para psicanalista e tenho atuado nos últimos 2 anos como psicanalista clínico. Tenho estudado continuamente, né? Porque um psicanalista nunca está formado, ele é um processo de formação contínua. E junto com isso tenho avançado em direção às terapias holísticas, conhecendo outras ferramentas do exercício da terapia, né? Do fazer terapêutico, como a constelação familiar, a análise corporal, de modo que possa enriquecer esse nosso fazer terapêutico, porque aqueles que nos buscam na esperança de que possamos auxiliá-los na sua dor. E quanto mais ferramentas a gente poder ter em mãos para facilitar esse ajuste, essa ajuda, esse socorro, do meu ponto de vista, parece que é melhor, independente das convicções que destoem ou que discordem dessa minha postura. Então, a partir dessa perspectiva, tenho me aprofundado no universo da terapia. E o Casal Psi surgiu como essa possibilidade de atuarmos, Elaine e eu, juntos, para podermos não apenas trabalhar naquilo que gostamos, como também aliar a nossa necessidade de sobrevivência com a possibilidade de ajudar pessoas. E isso tem sido gratificante. Por isso, temos nos aventurado também, a partir de agora, nesse universo digital, aprendendo a lidar com essas ferramentas que são modernas, eficientes, mas em muitos momentos acabam travando a gente que não tem tanta habilidade. Mas como já cantou o poeta Antônio Machado, né? Não existe um caminho. O caminho se faz caminhando. E esse caminho nós estamos fazendo juntos aqui, Casal Psi. E é muito bom poder caminhar acompanhado. E cada um de vocês que está conosco nesta noite, estreando essa nossa primeira live, esse nosso primeiro ensaio
no ambiente virtual, é um parceiro importantíssimo com o qual nós caminhamos com muita gratidão e acolhemos de coração aberto para fazermos essa jornada juntos. Bem-vindos mais uma vez. Sim, é verdade. E a ideia do casal Psi, né, eu estava explicando antes de você entrar que nós fizemos um curso, né, para poder entrar nesse mundo digital, para poder compreender como funciona, e eles têm uma fala que é muito interessante, que é a apresentação do avatar transformado, né? E o que é o avatar transformado? O avatar transformado é aquela pessoa que passou pela dor e que está e que sabe o caminho, né? Nesse sentido, nós, enquanto casal, nós temos feito um percurso há um tempo, não só enquanto terapeutas, mas enquanto casal, desde que resolvemos criar o casal Psi. Misericórdia. Eu preciso de um trem chamado ring light, né? É isso. Precisa. Mas esperemos. Segurarei nas mãos, porque o trem aqui não funciona. Enquanto avatar transformado, semana passada, inclusive, estávamos conversando como a nossa própria relação tem passado por experiências, por momentos tão delicados, desde que resolvemos transformar o casal Psi nessa ideia, né, de avatar transformado, porque realmente nós, enquanto casal, enquanto terapeutas, a gente funciona muito bem. A gente tem oferecido terapia de casal, mentoria de casal, e essa é a ideia, né? A ideia dessa live é apresentar para vocês a nossa nova forma de atuar, né? Nós atuaremos enquanto mentores, enquanto casal, principalmente na relação de casal, né? A mentoria para casais. A mentoria, ela serve para qualquer tipo de relacionamento. A nossa mentoria tem o nome Deixe o Amor Fluir. Inclusive, a gente tem um e-book, se vocês entrarem lá na página, no link, um e-book para casais que vocês podem baixar gratuitamente. E desde que a gente vem trabalhando o livro para casal, o livro Deixa o Amor Fluir, desde que a gente vem trabalhando com a estrutura da mentoria, muitas questões vieram à tona, questões nossas, eu enquanto feminino da relação, Joaquim enquanto masculino da relação, e questões que a gente, de certa forma, não acessava. E estamos acessando durante esse processo. Então, eu sempre falo assim, eu aprendo muito nos atendimentos, eu aprendo muito com cada um dos meus pacientes, tenho um carinho enorme por cada um. Hoje a gente estava numa atividade e eu encontrei uma paciente de 4, 5 anos atrás. Eu tenho uma memória muito boa. Eu reconheço, eu me lembro de cada um que eu atendi. E isso é muito gratificante. Meus agradecimentos a cada um de vocês que estão do lado de lá e que eu atendi, porque também vocês foram muito importantes para mim, muito importantes na minha história. Então, quando a gente vai trabalhar algo que ainda dói, ou trabalhar algo que não está trabalhado em nós, é natural que venha um incômodo, que venham crises. E como a gente tem olhado para isso com muito amor, né? Como a gente tem olhado para essas questões que surgem da relação, assim, por que isso está acontecendo? O que está faltando aí, o que está faltando aqui para a gente ajustar?
Porque quanto mais ajustado nós estivermos, e olha que nós somos um casal bem alinhado, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, somos completamente diferentes. Então, essa coisa de, quanto mais semelhante, não, o semelhante se atrai, não é verdade. Não completamente. Então, a gente tem muitas diferenças, muitas divergências, mas tem um desejo de fazer diferente. E é isso que a gente faz no dia a dia. Então, e isso que nós estamos vivendo, isso que nós estamos sentindo, sem dúvida está reverberando no nosso trabalho, no material que a gente está criando, que é um material incrível. Nós criamos um método para casais, um método que o casal psi consegue trabalhar os relacionamentos. E, nesse sentido, somos um avatar transformado, porque o método está funcionando principalmente para a gente. Já diria Freud, né? O terapeuta só leva o paciente até onde ele foi, né? Então, o primeiro mentorado que o casal psi tem é ele próprio nessa jornada. E, ao contrário do que a maioria pode pensar, quando você adota o termo mentor, que parece ser alguém que está acima, que sabe mais, na verdade, não tem nada a ver, não tem essa conotação. Mentor é alguém que fez uma jornada e pode auxiliar outros a fazer essa jornada sem que ele precise passar pelas dificuldades que já foram experienciadas e que gerou uma experiência. A nossa jornada até aqui nos possibilitou criar uma metodologia, uma estrutura, e essa estrutura ela é tão flexível e tão funcional que ela abarca a possibilidade de ser pensada e adaptada à singularidade de cada casal que nos procura. Então tem uma estrutura que é a espinha dorsal, mas essa espinha dorsal com os seus passos fundamentais comporta algumas transformações para acolher a demanda de cada casal conforme a sua singularidade. E na mesma medida, a gente consegue fazer uma adaptação para a relação de pais e filhos, para a jornada de uma pessoa individual, um adolescente, ou um jovem que esteja num conflito de relação, seja com o seu par, seja com os seus pais, seja com o trabalho. Nós conseguimos gerar essa estrutura, essa metodologia, e é legal, né, que para os gregos, métodos significa caminho. Nós reconhecemos esse caminho, esse métodos, né? E ele tem permitido a gente nós auxiliarmos outras pessoas ao longo dessa jornada. E por isso nós adotamos essa visão da mentoria. O Casal Psi tem se aprofundado no estudo, se aprofundado dentro desta visão de mentoria, primeiro porque ela possibilita uma intervenção mais efetiva, mais direta, mais objetiva. A terapia convencional é de suma importância, mas ela tem um entrave que é a demanda do paciente. O terapeuta só atua dentro da demanda do paciente. Já a imersão na mentoria é uma jornada, você já entra nela sabendo que você vai fazer uma jornada, que essa jornada tem passos e tem movimentos que você terá que estar disposto a fazer. Mas aí eu tenho uma trava inconsciente, eu tenho um problema que eu não tenho consciência dele, ele me atrapalha de fazer a jornada. Aí entra a figura do mentor. E o mentor, que tem uma formação específica no campo da terapia, como é o caso do Casal Psi, que conta com a experiência de 20 anos de uma psicoterapeuta atuando na clínica, isso vai enriquecer a percepção. Então, a jornada é de casal, são encontros de casal e a dinâmica é pensada para o casal. Mas, de repente, tem uma questão pessoal do marido que precisa ser tratada isolada. A mentoria abarca essa dinâmica, essa necessidade. Então, são ferramentas que nós elaboramos e temos
elaborado ao longo do percurso, de modo a abarcar todas essas variantes. E isso garante com que o sucesso efetivo seja muito bom, seja muito satisfatório, como a Elaine gosta de dizer. Mas toda a eficiência do método, todo o empenho do casal psi, no entanto, representa apenas 50%. Não é, Elaine? É isso. Em qualquer coisa que nós fizermos, quanto mais adulto nós somos, mais a responsabilidade do que fazemos é nossa. E se a gente não compreender que eu me responsabilizo pela vida, tem uma frase que eu gosto que diz assim, eu tomo a vida pelo preço que ela me custa. Porque quando a gente não toma a vida, ela fica... A gente funciona no modo infantil. Quem é que recebe, que ganha, que recebe tudo na mão sem ter que fazer nada? É a criança. A criança recebe tudo que ela precisa nas mãos. Quando a gente vai crescendo, alguns de nós acham que ainda, mas eu tinha tudo na mão, eu quero continuar. Eu quero que a vida me dê, só que a gente não se responsabiliza, a gente não paga o preço. O que é pagar o preço? É ir para a vida, é trabalhar para poder ganhar o dinheiro. Às vezes não é um trabalho que eu gosto, mas é um trabalho. Por quê? Porque eu preciso dar para tomar. Tudo na vida é equilíbrio. E a nossa relação com a vida também necessita de equilíbrio. A Carliane está perguntando se o método pode ser aplicado de forma individual ou é mútua. Somos sempre o casal psi, mas pode ser um atendimento individual, a mentoria pode ser individual ou pode ser de casal. Não tem... Você respondeu, né, Joaquim? Estou Sim, vendo aqui. botei no chat também. O Caio fez uma pergunta que é assim: em que medida a mentoria pode contribuir para o meu desenvolvimento profissional? Em grande medida, né? A sua questão, Caio, é profissional. Então, a metodologia vai focar nas suas limitações ou nos seus desafios no campo profissional. Por quê? Porque é o modo como você olha para a profissão, é o modo como você olha para o mundo profissional que gera a sua percepção com obstáculos ou sem obstáculos. Aquilo que for situacional, condicionado ao seu ponto de vista, condicionado às suas percepções, a mentoria tem toda a condição de te ajudar a enfrentar isso e potencializar a sua jornada profissional. Agora, aquilo que for de conjuntura externa, nós não temos uma mentoria, por exemplo, que faça a bolsa de valores gerar riqueza para todo mundo indiscriminadamente, ou que o Ministério do Trabalho e do Emprego faça políticas públicas para gerar emprego para todos. Então, assim, eu estou brincando desse modo para dizer que os fatores externos a gente não controla. Aqueles que estão para além da perspectiva do mentorado não é objeto da mentoria. Mas aquilo que pertence à esfera psíquica situacional do mentorado será abordado, será observado e teremos atividades e exercícios para você poder enfrentar essa realidade e compreender como você pode potencializar isso e ir além. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Hoje pode. Enquanto não vem pergunta, eu queria só
falar um pouco sobre esse tomar a vida, né? Então, quando a gente toma, a gente se responsabiliza. E se responsabilizar é muito bom. Inicialmente parece doloroso, assim, porque quando a gente tem, para quem mandar a demanda, é mais fácil. Mas a gente também não cresce. Então, quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, eu entendo quais são os meus ganhos secundários, eu entendo o que eu estou fazendo para não dar aquele passo, eu sei que está em mim a capacidade de dar o passo, de seguir no meu objetivo. E muitas vezes a gente fica preso aos nossos ganhos secundários, eu costumo dizer que são migalhas, porque, mas quando eu faço isso, eu sou valorizado, quando eu faço aquilo, me falam que eu sou confiável, é bom estar ao meu lado. Mas e se eu deixar de fazer? Se eu começar a realizar o que eu realmente preciso realizar, ou começar as mudanças que são necessárias, como vai ser a minha relação com esse outro? Ou se eu não quiser mais as migalhas que eu estou recebendo na relação, e seja a relação qual for, de casamento, relação profissional, quantas vezes a gente, por medo de dar um passo, a gente não consegue fazer um movimento que é tão importante e fica nessas migalhas. E quando a gente fala migalhas, são migalhas a nível financeiro, a nível emocional, ao nível de percepção da vida mesmo. Então, a vida ela é grande e a gente pode tomar a vida. E tomar a vida pelo preço que ela custa eu preciso fazer algo, eu preciso fazer um movimento. Jesus já dizia lá, faça a sua parte que eu te ajudarei. E se a nossa parte for tomar a vida? E se a nossa parte for assumir a nossa responsabilidade? E na mentoria, a gente sempre coloca isso. Nós vamos dar o nosso melhor. O que há de melhor em nós. Enquanto terapeutas, nós daremos. Mas o nosso melhor vai ser só 50%. 50% por quê? Porque os nossos 100%, o nosso desejo de mudança, de que o outro consiga, de que o outro se sinta bem, de que o outro caminhe, que ele faça o percurso dele da melhor forma que ele consiga, é só 50%. Porque ninguém muda ninguém. Precisa ter o interesse, precisa ter a vontade, precisa ter sentir que precisa mudar. Enquanto a gente não sente que a gente precisa mudar, a gente não consegue mudar. Enquanto a gente não percebe que isso é comigo, eu preciso tomar a vida, a gente não muda. Então, assim, eu não consigo ajudar isso na terapia, isso na mentoria, aonde quer que seja. Eu não consigo mudar quem não quer ser mudado. E aí é legal pensar na perspectiva de distinção que o próprio Bert Hellinger propõe sobre o tomar e o receber. Né? Receber a vida você recebeu, você está na vida, então você já recebeu. Agora, tomar essa vida é responsabilizar-se por ela, é fazer o movimento de aceitá-la pelo preço que ela custa. A maioria de nós está na vida, recebeu a vida como um influxo de continuidade. Nossos pais se uniram no momento X e nos conceberam. Mas como é que eu tomo essa vida dos meus pais? Como é que eu me coloco? E aí volta lá na ideia de responsabilizar-se, né? Tomar a vida é responsabilizar-se. Bert Hellinger diz que é uma frase de impacto, mas poderosa, né? Você está vivo? Estou. Então, seus pais já te deram tudo. Você já foi constituído. Então, toma a vida
pega essa vida com tudo que ela possui de possibilidades e de obstáculos, de dores e de alegrias, e em frente. Porque ao fazer isso, você se responsabiliza. E por que é só 50%? Porque você está em relação a um outro, seja lá quem for esse outro. Então, a partir do momento que é você e um outro, você é apenas 50% da equação. Os outros 50% independem de você, é do outro. E é nessa troca que se estabelece a relação. É o espaço entre você e esse outro, seja esse outro o pai, a mãe, o namorado, o marido, a namorada, a esposa, o trabalho, o patrão. É nessa relação com esse outro, nesse espaço entre você e o outro, que você deposita o seu 100%, mas que ele significa só 50%. E o outro vai depositar também o seu 100%, mas significa apenas 50%, porque é a junção dos dois que vai dar a totalidade do 100%. E essa relação é ela que às vezes fica truncada, fica emaranhada, fica obstruída. Por isso nós escolhemos o nome para a nossa estrutura de mentoria de Deixe o Amor Fluir. Porque nós gostamos muito dessa ideia de que a vida é como um rio. Ela surge do divino inalcançável por nós, do sagrado divino, que é um obscuro, um desconhecido total, numa polaridade X, flui, nós passamos a existir, e um belo dia ela se conclui numa outra polaridade do divino, que também nos é desconhecida, que nós chamamos de morte. Nascemos num polo, morremos no outro. E nesse influxo estamos dentro da calha do rio da vida, existindo, interagindo, nos relacionando. Então, deixar esse amor fluir é olhar para como as relações estão. Quais são as dinâmicas que determinam os padrões de relação que você estabelece no mundo? A partir dessa pergunta, você começa a olhar não só para si, mas para o outro, seja ele quem for, com quem você está em relação. E a partir daí, você consegue perceber as dinâmicas que são saudáveis, que estão dando fluxo ao amor, e as dinâmicas que não são tão saudáveis e que obstruem o fluxo do amor. Quando o amor flui, a vida é leve, é abundante, é feliz. Mesmo as horas difíceis parecem-nos fáceis, porque você está no fluxo. Quando você está num fluxo interrompido, quando há uma obstrução, há também um peso, há um estagnar. E naturalmente há um sofrer. Porque tudo na vida, tudo que é vivo, movimenta-se. Se tem uma característica da vida que pode definir o ser vivo, é o movimento. Assim como se há um estado que define o não vivo, é a inércia, é a estática, é o não movimento. Então, se a sua vida está estática, se a sua vida está paralisada, você precisa olhar para ela e ver em que ponto. A vida não se paralisa totalmente, mas um fluxo que poderia ser uma torrente abundante, às vezes vira um riachozinho, um filete de água, e você passa a existência toda emaranhado nessas dores, sem perceber quais são as questões que estão obstruindo o fluxo do rio da vida. A nossa proposta, ela é profundamente sistêmica, ela aborda essa questão de que somos parte de um todo, numa interdependência, ou seja, o que um sofre reverbera no outro, contrariando, né, essa nossa pós-modernidade, onde tudo é estanque, onde tudo é objetividade, onde tudo é extremamente egoísta, individualista. Nós estamos numa proposta muito mais holística, muito mais integralista, muito mais sistêmica. E a nossa mentoria propõe isso, que você tome a vida, responsabilize-se pela parte que te toca e passe a olhar para as dinâmicas que compõem o fluxo da sua relação, ou das suas relações, né? Porque a vida não é feita de uma relação única, mas é uma infinidade de relações que tecem esse tecido vida. E o nosso trabalho tem sido nesse sentido. E tem sido um trabalho muito gratificante, tem sido um trabalho muito transformador, como a Elaine testemunhava há pouco. Transformador na
daqueles que nós atendemos, aqueles que entram na nossa imersão e compram a mentoria e fazem a jornada, e transformação de nós mesmos. É impossível abrir-se a um novo conhecimento e permanecer do mesmo tamanho que se era, né? Já exortava Einstein. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você assimila, passa a fazer parte daquilo que você é, te torna maior. Só que nós vivemos numa realidade de autonegação. O outro existe para ser o culpado, o algoz. E nós perpetuamos uma inocência e um vitimismo constante, em nome de uma inocência infantil, que nos impede de tomar a vida e de pagar o preço que a vida cobra de quem quer amadurecer, de quem quer crescer e se realizar, de quem quer de fato conquistar a si mesmo no mundo. Sim, o Vitor Barbosa colocou aqui. Quando Joaquim se apresentou, ele não disse. E Joaquim é um grande poeta. Nota-se por suas analogias. O rio da vida. Seja bem-vindo, Vitão. Que alegria tê-lo aqui conosco na nossa live. Obrigado. Eu gosto de dizer que eu sou um fazedor de versos, né? A alcunha de poeta pesa nos meus ombros. Mas obrigado por atribuí-la a mim, colocar-me nesse hall de fazedores de versos reconhecidos. Seja bem-vindo à nossa jornada. Eu acho importante a gente acrescentar, assim, que no que diz respeito a conhecimento técnico, eu tenho o da psicologia, do atendimento clínico, já estudei constelações familiares, análise corporal, a terapia sistêmica familiar. Joaquim, professor de história, é poeta, é escritor, é psicanalista, mas conhecimento técnico, do lado de cá, nós temos. Agora, o conhecimento de você, de quem você é, da sua alma, das suas dores, só você tem. Então, assim como no processo terapêutico, na terapia não existe nenhum tipo, na mentoria, não existe nenhum tipo de julgamento ou de acusação ou direcionamento no sentido de faça assim, deixa de fazer. Não é assim que funciona a mentoria. É um caminhar juntos. É um processo em que nós estaremos juntos, olhando para o que você apresenta para a gente, e aí sim, nós colocaremos as nossas ferramentas ao seu dispor. Percebe? Muitas vezes, essa é uma percepção errônea que as pessoas têm, que o psicólogo vai saber do que você sente, vai saber do que você... Nem mãe funciona assim, né? Porque a mãe sabe tudo. Romantismo. A mãe não sabe tudo. E muitas vezes o filho não fala porque é óbvio que minha mãe sabe. Se ela se ela não falou nada, é por isso. Não é. A gente não sabe. E quanto mais velho a gente vai ficando, né, menos os outros sabem, menos a gente sabe da gente, se a gente não estiver fazendo terapia, nesse processo de expansão de consciência, o outro pouco sabe da gente, sabe aquilo que a gente quer mostrar. Então, o que eu quero dizer é que nesse processo de mentoria, nós acessaremos o que o mentorado quiser que a gente acesse, né?
as informações que ele quiser, até onde ele consegue ir. E isso é muito respeitado. Não, daqui para cá eu não consigo. Eu quero olhar para essa questão. E nós vamos trabalhar essas questões pontualmente. Ok? A Lira fez uma pergunta: qual a diferença da mentoria para o atendimento da psicoterapia convencional? Pode responder, poeta. Então, Alira, a diferença é que na terapia, na psicoterapia convencional, embora você goze de um arcabouço de ferramentas que é diversificado e que permite vários modelos de intervenção, isso está condicionado à disposição do paciente trazer ou não o conteúdo. E às vezes isso demora 2 anos, 3 anos, uma vida de terapia, e o paciente não consegue fazer o movimento de apresentar a demanda. E não adianta o terapeuta ou o psicoterapeuta querer forçar. É mais ou menos assim: você faz uma pergunta para a qual você tem a resposta. Às vezes você sabe que tem, e às vezes, e quase sempre, você nem sabe que tem. Mas você faz essa pergunta e você não quer a resposta do terapeuta. Você quer apenas que o terapeuta te devolva a pergunta para que você a encontre em si mesmo. Se você, terapeuta, cai na armadilha de responder ou de determinar para o seu paciente, ele se fecha. O mecanismo psíquico de defesa dele impede que ele tome aquilo que você quer facilitar para ele. Torna-se mais difícil. A mentoria tem uma outra dinâmica. Primeiro, a brevidade do percurso, que é entre 2, 3 meses de imersão. Segundo, que ela não é uma terapia. É uma imersão com ferramentas diversas, múltiplas, mas o mentor não se comporta apenas como o terapeuta no setting terapêutico. Ele se comporta como alguém que já fez essa jornada e que toma o mentorado pela mão e aponta a ele. Ah, mas e a resistência? As resistências aparecem do mesmo modo. Só que você goza de um outro tipo de espaço e de dinâmica para poder fazer essas intervenções. Então isso muda o quadro e muda o resultado. Facilita a jornada. É muito mais intensa, principalmente pela brevidade. Mas te desaloja. Ao invés de deixar que o fluxo da psicoterapia aconteça e que ocasionalmente o inconsciente encontre o momento para fazer a sua manifestação, na mentoria ele é provocado constantemente, a cada encontro. E isso é muito interessante. Espero ter alcançado a grandeza da pergunta, Lira. Ana Kátia colocou aqui: Telas Poética, é para mim um prazer segui-los. E a Marjorie adora esse negócio de acolhimento, pegar na mão, terapia, imersão, mentorada, é tudo de bom. Apoio é tudo. Parabéns por essa live linda, primos. Fica assim. Eu vou querer fazer live todo dia. Eu comecei suando já tá frio, perdendo assim, toda com a inibição, borboletas no né? estômago. Já precisa 30 minutos, aí tá falando que tá bom, que tá bonito, tá tudo certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu quero comentar a fala da Marjorie, que adora esse negócio de acolhimento, de pegar na mão. Isso é extremamente humano, né, Marjorie? A gente vive um tempo de negação do humano. E se tem uma característica que nos faz humanos, né? Todos, é essa nossa imperfeição. Só que, ao invés de ser limitações que nos permitissem abrir os braços ou dar as mãos, né? Acolher o outro, tomar pela mão, como você pontua, e ir adiante, quase sempre a gente nega essa humanidade e se esconde atrás dos ideais de perfeição, que tem uma grande percentagem de narcisismo, de negação, inclusive de si mesmo, e passa a
transferir para o outro, apenas para o outro, todas essas parcialidades, todos esses limites, todas essas imperfeições que nos iguala a todos como humanos. Então, assim, a jornada terapêutica, a imersão na terapia, é também um processo de tirar um tempo para se redescobrir humano, lidar com suas imperfeições, aprender a deixar o amor fluir para si próprio, de si próprio para si próprio, como já nos ensinava o próprio Cristo, né? Amar o próximo é o segundo maior mandamento da lei divina, mas ele é condicionado a uma medida. Eu devo amar esse próximo quanto? Com que amor? Qual é a grandeza ou a natureza desse amor? A métrica é como a si mesmo. Agora, ninguém é capaz de amar aquilo que não conhece. Se você não conhece a si mesmo, como é que você é capaz de amar-se? Como é que você é capaz de dar a mão a si mesmo, acolher a si mesmo? Nós somos tiranos de nós mesmos, nós somos treinados para nos autos-negarmos desde as primeiras expressões das nossas emoções, das nossas tendências, dos nossos desejos. Tem sempre uma norma ou uma voz mandando calar a boca, agora não, porque é assim. E isso vai nos estruturando como prisioneiros de nós mesmos. Se, na condição de ter essa medida como a medida de amor ao outro, e eu tenho horror a mim, eu não me conheço, o que eu sei de mim é apenas a negação que a sociedade, que a família, que os vizinhos, que os amigos sempre impuseram, é sempre o veto da normalidade, é sempre o veto do não pode, é sempre o veto do é feio, é inconveniente, do agora não. Como é que eu vou me amar? Que medida de amor eu vou ter para comigo mesmo? Eu me desconheço. Cada vez que um impulso verdadeiro meu aparece, eu tenho medo de deixá-lo aparecer, porque haverá uma voz proibindo, negando, podando, ou como diria Freud, castrando essa expressão. E aí, como é que eu vou amar o outro que eu não conheço? Então, é um percurso também de humanizar-se, de acolher a si mesmo e transbordar de si para o mundo. Ser luz em si mesmo para iluminar o caminho por onde você passa. Então, a gente vai procurar agora, né? Que a Luciana falou ali que eu já estou super conectada no digital. Então, quem sabe a partir de amanhã a gente começa a gravar vídeo e postar. Porque a ideia é trazer mais informação. Me fizeram uma entrevista de uma aluna de psicologia e perguntou assim, o que você acha das dancinhas de TikTok do psicólogo no TikTok fazendo dancinha e nas redes sociais, como isso funciona, né? Qual a sua opinião a respeito? A minha opinião a respeito é que no Brasil a psicologia é extremamente desvalorizada, né? Tinha que ter psicólogo na escola, tinha que ter psicólogo do SUS, tinha que ter psicólogo na esquina. Por quê? Porque talvez os responsáveis pelo país não queiram pessoas curadas, né? Por quê? Porque o Joaquim falou aqui da diferença da psicoterapia para a mentoria, sem diminuir em nada o fazer terapêutico, né? O atendimento clínico da psicoterapia, mas o nosso desejo é esse de expandir, realmente de expandir. Eu tenho atendido muitos adolescentes muito perdidos e não tem outro caminho senão do autoconhecimento. E essa é a ideia que a gente quer disseminar. Não existe outro caminho senão o do autoconhecimento e da autorresponsabilização. A gente precisa expandir a nossa consciência, compreender o nosso funcionamento
ir para... O Lucas, psicólogo nos ônibus também, é só a tristeza no povo. É isso, precisamos de psicólogo em tudo quanto é lugar. E aí, se está fazendo dancinha no TikTok, beleza. Se está tentando disseminar a psicoterapia, melhor ainda. Porque é um processo longo, é moroso, é um processo extremamente doloroso, mas a gente tem consciência de que é um processo de que aqui é para poucos. Então, o valor da psicoterapia, esse atendimento individualizado, esse atendimento, né, esse pegar na mão, é um processo longo. E do lado de cá também, enquanto psicóloga, eu falo para vocês, eu estou há quase 20 anos, e aí não dá para você pegar na mão de todo mundo que você quer, e chega um momento também que a demanda, ela é muito maior, e aí veio a ideia da mentoria, no sentido da gente fazer uns atendimentos mais em grupo, né? A mentoria em grupo, atendendo um número maior de pessoas por um valor mais acessível. Então, na nossa mentoria, a gente tem o nosso ticket baixo, o nosso ticket médio, o nosso ticket alto, porque é o que eu sei fazer. Eu preciso sustentar minha família e ganhar dinheiro com o que eu sei fazer. E é o que eu sei fazer e eu venho fazendo e faço bem. Do lado de cá, eu sinto que, sim, eu dou o meu melhor. E dar o meu melhor não significa que o paciente do outro lado saia com muita raiva de mim ou muito bravo, mas tá tudo certo, faz parte do processo terapêutico. Mas do lado de cá é sempre assim, eu dar o meu melhor. Então, a nossa ideia com a mentoria é expandir a possibilidade de atendimento, expandir o nosso conhecimento, recebermos por isso, óbvio, mas procurar atender um maior número de pessoas e espalhar essa ideia de que autorresponsabilização e autoconhecimento é o caminho. Não existe outro. Não existe receita de bolo. Não é de uma hora para outra sem esforço. Quando a gente quer algo sem esforço, a gente não quer tomar a vida. Vocês compreendem isso? Sem esforço, eu chorava e minha mãe me colocava no peito. Isso é sem esforço. Sem esforço, eu chorava e minha mãe trocava a minha fralda. Nada na vida é sem esforço. Autorresponsabilização e autoconhecimento é o caminho. E o quanto eu puder passar essa mensagem para quem quer que seja, na idade que esteja, eu vou estar aqui passando. Eu e Joaquim, enquanto casal psi, porque a gente tem essa mesma mentalidade. De que forma a gente expande esse conhecimento que a gente tem. Perfeita a sua fala, Elaine. E assim, isso me fez pensar em outro aspecto que é importante ressaltar quanto à diferenciação entre a jornada terapêutica convencional e a imersão por meio de uma mentoria, que é exatamente a perspectiva do preconceito e do preço. Uma jornada de terapia, até que ela produza efeito, ela pode ficar, às vezes, difícil de ser mantida para certas pessoas, porque não é fácil manter em dia a terapia. Tem um custo para isso, ainda é uma atividade. Não que o terapeuta ganhe bem, ganhe muito, mas o trabalhador médio brasileiro ganha pouco. A vida do trabalhador, que é onde a terapia quase não chega, é muito difícil do ponto de vista financeiro. E às vezes, entre escolher pagar a luz ou o gás e fazer a terapia, não tem nem o que conversar. Então, assim,
Essa é uma realidade. A outra é o medo de fazer terapia. Fazer uma imersão numa mentoria, fazer um curso de aprofundamento em autoconhecimento, em autorresponsabilização, em autocompaixão, é diferente, soa diferente até para nós mesmo, como singularidade. Todo mundo acostumou a pensar terapia como coisa de doido, psicoterapia como coisa de doente. É uma visão errada. Terapia é autoinvestimento, é uma jornada linda, transformadora e devia ser parte da cesta básica de todos nós. Mas, infelizmente, é vetado para a maioria da população. E, nessa perspectiva, o tratar por meio de uma imersão numa mentoria, num curso de aperfeiçoamento, ganha outra conotação. E a gente sabe, como terapeutas, como estudiosos da mente humana, a gente sabe como os termos fazem diferença. O modo como é nomeado, como é dito, faz toda a diferença. Então, até para quebrar essa barreira do preconceito, a mentoria oferece uma possibilidade a mais. Tem um pessoal aí testemunhando no chat o quanto você é uma boa terapeuta, a gente agradecendo. Acho que você tem que falar com eles aí. A Maria de Fátima falou verdade, é muito importante. O autoconhecimento é o caminho para nos conhecer. Karina, faz muito bem, você é maravilhosa, marca sempre as nossas vidas positivamente. Eu quero live todo dia. Obrigada, Karina. Tem um psicoego se realizando, né? Sim. Obrigado, Renato. Obrigado por ter me dado a oportunidade de falar sobre mim hoje. Renato, obrigada por sua humildade, inclusive, de se colocar como você colocou hoje. Muita coragem. Obrigada por sua presença, por sua coragem. Viviane, em relação a parente pode, vocês estão ótimos na live. Mentoria pode, psicoterapia não pode, não. Mais alguma pergunta, gente? Já deu 1 hora de live aqui. Eu achei que eu não fosse aguentar 30 minutos. Estou aqui 1 hora, ficaria mais 1. Mas vamos lá. Ana Kátia, vocês são lindos demais. Ai, obrigada. Pensando nos traços de caráter, né? Eu tenho um pico de um traço de caráter, que é a masoquista que sente muito, muito, muito medo mesmo de coisas novas e que tem uma grande resistência. E aí tem a oral, que é outro pico que quer ser vista, que gosta de falar, que gosta de estar em conexão com as outras pessoas. Então, depois que passa o medo masoquista, a oral toma conta e tá tudo certo. Então, nós vamos encerrando a live aqui. Agradecendo a cada um de vocês, a participação de cada um de vocês, não só aqui, mas nas nossas vidas, enquanto pacientes, enquanto pessoas que passaram, né, por nossas vidas. Eu gosto daquela ideia que a gente passa pela vida do outro, deixa o que tem que deixar, leva o que tem que levar, e depois cada um segue o seu caminho. Né? E muitos passaram, alguns estão, retornarão, e é sempre bom tê-los por perto. Muito, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por se fazerem presentes. A gente mandou convite para todo mundo. E que bom que vocês estão aqui. Estão aqui. Quem precisar estar. Sejam 1, 2, 27, 30 mil pessoas. Não importa, nós estaremos aqui e fazendo da melhor forma o que nós sabemos fazer. Muito, muito obrigada. O link para baixar o nosso e-book, 5 passos para deixar o amor fluir, está na bio aqui no canal do Casal Psi. É só
olhar no nosso perfil, que tem o link, você entra, se cadastra e baixa o e-book. E maiores informações, nós vamos postar um link para vocês se inscreverem na nossa comunidade do Telegram, do WhatsApp, onde a gente vai estar disponibilizando as mentorias, os valores, as aberturas de turmas, os fechamentos e negociando as particularidades de cada caso para que caiba na realidade de cada interessado, tá bem? Então, qualquer coisa, manda uma mensagem no privado, deixe um comentário, acompanhe o Casal Psi nos vários canais que nós estamos aderindo ao Doravante e vai ser um prazer fazer esse intercâmbio com cada um de vocês. Obrigado pela presença, foi muito bom iniciar com todos vocês aqui. E de um modo leve, tranquilo, dá aquele medinho, né? Aquele frio na barriga, mas é bom, né? Isso nos deixa cientes da nossa humanidade, cientes de que, por mais que tenhamos conhecimento técnico, isso não nos coloca acima de ninguém e que é preciso manter a humildade e a boa vontade e saber reconhecer que diante do novo não tem técnica capaz de abortar esse frio na barriga. Todo mundo sente esse friozinho na barriga e nós não somos diferentes, mas nos colocamos aqui, não como mestres da vida ou com promessas mirabolantes, mas como mentores de uma jornada que tem funcionado para nós, tem funcionado para os nossos pacientes e pode funcionar para você que está passando por algum tipo de conflito, por algum tipo de dificuldade na vida, ou que ainda que não reconheça este conflito, tenha o desejo de aprofundar-se em si mesmo e alargar o fluxo do amor na sua vida. Você que quer deixar o amor fluir. Então, estamos nos colocando à disposição, de coração aberto, com toda a boa vontade e com toda a humildade para fazermos essa jornada com vocês. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Só mais uma coisinha, porque meu professor ensinou o seguinte, você tem que falar, entendeu? Segue, compartilha, coloca um coraçãozinho lá no que a gente posta, porque isso vai fazer com que a gente aumente, na verdade, a ideia aqui, né? A gente não está fazendo essa live para vender nada por enquanto, mas se alguém quiser comprar, beleza, a gente vai vender, mas a ideia fazer se ver. Fazer se ver. Tem duas pessoas do lado de cá que querem muito que isso aconteça, que querem muito que isso funcione, que sabe que vai agregar valor a outras pessoas. E muitas pessoas perguntam, né, em função do trabalho que a gente faz, como que é essa energia de troca? Gente, ó, se quiser pagar com energia de troca, curtir, compartilhar, mandar direct, enviar coraçãozinho, mandar para outras pessoas uma frase que vocês acharam legal, ou um vídeo, porque agora eu gravarei vídeos. E a gente está compartilhando, né, como diz a Claudenice, compartilhando conhecimento também. Então, ajuda a gente. A minha professora ia ficar orgulhosa de mim agora. Eu estou pedindo. Um beijo, gente. Fique com Deus. Muito, muito obrigada. Ousem. Tenham coragem de deixar o amor fluir. Vale a pena. Como diria São Paulo, tudo passa, só o amor permanece. Ótima noite a todos. Obrigada, gente. Não vai ficar gravado. Eu não sei nem como é que grava. Eu precisei de 3 pessoas para poder conseguir ajustar, fazer essa live. Então, as próximas ficarão gravadas, eu garanto. Boa noite.